Fala galera, sejam bem-vindos. Estou aqui trazendo para vocês mais um vídeo aqui da análise dos decks de Commander 2021. Chegando aí perto do final, já estamos no quarto deck. Vamos falar hoje do deck Golgari, né? Verde, combinação verde e preto. E só para lembrar vocês aí, eu não vou parar em nenhuma carta, tá? Para ler, porque senão o vídeo ficaria mais longo do que já tem ficado nos outros vídeos. Então eu vou direto comentar as cartas da edição. E outra coisa é que eu não vou comentar propriamente a lista do deck em si nesse vídeo. Vou fazer um vídeo de melhorias que eu vou comentar um pouco mais sobre os decks, mas esse vídeo aqui vai ser focado nas cartas novas que foram lançadas aí, beleza? Então, vamos lá, sem muito mais enrolação, vamos começar com o nosso comandante. Ela tá aqui, é o Willow Dusk, Sincere. Ela é uma carta bem interessante. Você pode seguir 3 linhas aí, seguir marcadores, né? Que é o que ele faz bem grande aí. Mas além disso, você também pode seguir a temática de ganhar vida ou perder vida, né? Eu achei ele bem interessante porque no Magic a gente já tem muita carta que faz você perder vida por um bom efeito, né? Ganhar vida também tem, mas geralmente vai ser o foco da mágica ali. Mas no caso de perder vida a gente já tem como se fosse um drawback, né? E no caso num deck de Willow Dusk, ele não vai ser um drawback, vai ser praticamente um bônus aí. Então eu separei algumas cartinhas aqui para exemplificar para vocês. A primeira delas é Cidadela, né, a famosa aí, tão jogada no Commander, uma excelente carta. Você vai perder vida e vai poder jogar várias coisas do topo do seu deck, né? E assim você consegue colocar muitos marcadores no Willow Dusk. Quer dizer, com o Willow Dusk é uma criatura sua, né? Então eu separei outra cartinha aqui também, a Aldinausia, também muito legal, muito boa no Commander. E vocês conseguem perceber que essas cartas são muito fortes porque de repente você pode colocar 40 marcadores assim, muito fácil em uma criatura sua e tirar um oponente, né? Então é muito fácil você, por exemplo, jogar o Willow Dusk no turno 2, você precisaria de uma criatura, mas por exemplo, no turno 3 e aí no turno 4 você joga um Ad Nauseam. Não é nada muito impossível aí de acontecer. E se alguém não tiver bloco, já praticamente perde o jogo, né? Então é bem forte o deck, dá pra ver que ele pode virar bem explosivo. E tendo o Willow Dusk na mesa é bom sempre ter algum bloquezinho, né? É legal você colocar alguma criatura com evasão, né? Justamente para evitar as situações, mas é só para mostrar a interação que o Willow Dusk pode fazer, que pode se mostrar bem forte aí, né? Uma outra cartinha que eu coloquei aqui, também clássica, mais um draw, bem legal, Necropotence. Então vocês percebem que todas elas geram vantagem de carta e perder vida seria um drawback, né? Mas no deck do Willow Dusk é justamente uma win con. Outra carta interessante também no Willow Dusk, no caso aqui, tem a ver com os dois, né? Os dois lados, mas aqui também você vai precisar ter a ver com ganhar vida, que é justamente para você poder carregar a famosa caixa d'água aí, né? E aí depois que você carrega a caixa d'água, você paga 50 de vida, você consegue eliminar um oponente e com os 50 de vida que você pagou, você consegue eliminar outro oponente, né? Porque o Willow Dusk vai botar 50 marcadores mais um aí. Então, interações muito legais, muito interessante esse comandante, que mexe com tanto ganhar vida quanto perder vida. Aqui eu coloquei mais uma cartinha, só para mostrar que tem várias formas bem interessantes, coisas que você já teria que usar, aqui no caso um hate de cemitério, e que vai te dar muita vida, né? Então, é uma carta bem legal, cartas que já seriam usadas. O Willow Dusk ele potencializa muito o efeito dessas cartas. Aqui a gente tem o nosso segundo comandante do deck,
A Wizards esse ano decidiu fazer só 2, colocar só 2 no deck, não sei porquê. Eu gostava da ideia de ter 3 comandantes, mas esse ano só 2 podem comandar o deck assim, fora da caixa, né? Exatamente como ele vem. Então, aqui é o nosso segundo comandante. É um comandante bem interessante, tem essa pegada de tesouro, de comida, desculpe. Antes a gente não tinha nenhum comandante baseado em tesouro, né? A gente tinha o Corvold aí, que era muito usado por ser da mesma edição, por sacrificar coisas, então você podia gerar comida e sacrificar para gerar draw, né? Em vez da vida, nem sempre vida era tão importante no Commander. Mas agora a gente tem um comandante dedicado, não é nada muito forte, mas eu gostei, adorei esse comandante, adorei a arte. Me lembra o cozinheiro de One Piece, né? O que era o chefe do Sanji. E gostei bastante. Esse flavor também é bem legal de sacrificar e aí a criatura come e se torna indestrutível, né? Mas é uma carta interessante, bem legal. Eu gosto de quando a Wizards faz essas coisas, né? Pra ter suporte aí pra mecânicas e tudo mais. Apesar de não ser muito forte, mas pelo menos agora a gente tem um que pode fazer essa função aí. Beleza. Além dos 2 comandantes, a gente teve mais 2 comandantes em cada deck. 2 criaturas lendárias, na verdade, em cada deck, né? Monocores, né? Monocolors. E uma de cada cor do deck do comandante principal. A nossa primeira é esse Treefolkzinho aí, eu gosto bastante dos tribais de Treefolk, né? Dos Ents. E a primeira é essa cartinha aqui, muito interessante, por sinal, pode gerar uns combos aí bem legais, eu vou comentar sobre isso agora. Mas é legal porque ela dá uma funcionalidade para criaturas suas que vão morrer, né? Então pode jogar até em decks de sacrifício, como o próprio Corvold, por exemplo. Mas além disso, a gente tem essa sinergia aqui bem interessante com esses tipos de carta, como o Ambush aqui na tela, que transformam seus terrenos em criaturas, né? Seus terrenos são tanto criatura quanto terrenos também. Então a gente tem primeiro esse carinha aqui, mais um exemplo, Nature's Revolt, mais um aqui, o Life and Limb. Então todas essas cartas a gente percebe que suas florestas, né, no caso, serão criaturas. E aí fica muito fácil fazer algum combo com sacrifício. Então aqui no caso o Phyrexian Altar, você sacrifica uma criatura, ela vai voltar como terreno, mas ela também vai ser criatura, então você pode sacrificar de novo, e assim você já gerou ficha infinita, né? Ela vai morrer, vai voltar de novo como terreno, você pode sacrificar de novo, então bem interessante essa sinergia aí, bem forte, para falar a verdade, como de 3 cartas monogreen, bem interessante. Mais uma cartinha aqui que consegue combate também, agora de dano infinito, então já finaliza, né? Você vira, sacrifica uma criatura, a criatura volta como terreno, mas também criatura, por causa daquelas cartas que eu mostrei no início. E desvira esse artefato, dá mais um de dano e assim fica nesse loop. Mais um combo aqui infinito, agora com ganho de vida, então você percebe que praticamente qualquer coisa que sacrifique terreno e sacrifique ou criatura, né? Você consegue transformar em combo infinito aí. Então é bem consistente, vamos dizer assim. Você tem muitas cartas para trazer redundância ao deck, né? Isso é o que é bem legal que combina com esse comandante, né? Possibilidade de comandante. E fora que ele você pode ter na zona de comando já, então é bem forte. Aqui a gente tem, eu botei de novo aqui para repetir essa carta, para mostrar a você que também existem outras interações que não precisa ser necessariamente comum, mas tem umas coisas bem legais que dá para fazer. Então, por exemplo, essa aqui você transforma todos os terrenos em criaturas, né? Todos vão ser, então inclusive dos seus oponentes. E aí você pode, por exemplo, usar um Destroy em área e aí tudo vai voltar como floresta, né? Então, muito legal, aí você vai destruir a mesa toda, inclusive os terrenos dos oponentes,
enquanto você vai ter basicamente preservado aí seus terrenos, né? Tudo que for criatura volta como terreno. Então, interação bem legal e bem forte. Aqui tem mais uma interação que eu achei interessante, como os suas criaturas viram terreno, você pode simplesmente voltar para a mão com esses efeitos de voltar terreno para a mão. E aí você casta de novo suas criaturas, né? Então, uma recursividade aí pro deck bem interessante. Se caso você já tenha muito terreno, né? Já tenha fludado e tal, não precise, tiver precisando castar novamente uma criatura. E aqui mais um exemplo também de carta que faz voltar terreno para a mão. Aqui é o nossa criatura lendária preta. Então, como eu falei, a gente já teve a verde, agora a preta. E no caso, esse carinha é bem interessante. Ele tem essa pegada de tanto perder quanto ganhar vida, né? Então, é no final do turno que você vai perder a vida. Então, fica um pouco estranho aí com o comandante principal, porque você vai querer usar antes do ataque, né, para já aproveitar aqueles marcadores. Mas ainda assim é uma interação legal e ele cria criaturas bem fortes aí, né? Fichas de demônio bem parrudinhas aí. O que é interessante de perceber é que ele combina bem com cartas que dão lifelink, como o Chicote de Erebus, porque suas criaturas vão fazer você ganhar vida e aí você vai conseguindo gerar mais tokens, né? Os tokens vão gerando mais tokens aí ao longo do jogo. Ele também é legal nos decks de Vilis, porque qualquer coisa que você perca vida faz você comprar aquela quantidade. Então, é muito interessante, ele faz você perder, ganhar e depois você pode pagar, né? Então você faz perder. E ao mesmo tempo sua vida continua intacta, né? Então vai te dar muito draw mesmo. Imagine perder 3 de vida, 5 de vida por turno e comprar carta, né? Essa quantidade de carta. Então, muito legal no deck do Vilis, uma opção aí. Mais uma cartinha que ele joga nos efeitos normais de ganha-vida, né? Aqui eu coloquei normais, os decks padrões conhecidos aí de ganha-vida. Eu coloquei aqui o Karlov só como exemplo, que é um deck que ganha bastante vida. E nesses decks aqui ele vai ser bem interessante, porque vai criar demônios bem grandes. Aqui uma cartinha mais para exemplificar também. Existem muitas cartas no Magic que todo turno ali te dá um de vida ou faz você perder um de vida, como o Phyrexian também, que eu não coloquei aqui. Mas tem muitas cartas no Magic nesse sentido, que tanto sinergizam bem com o comandante principal, quanto a criatura lendária, essa criatura lendária preta, né? Então, bem interessante aí esses tipos de efeito. Você tem cartas que já fazem alguma coisa que você quer fazer e além disso ficam te dando vida ou fazendo com que você perca a vida, né? Em forma de permanente, artefato, encantamento, criatura. Mais uma cartinha aí nova, agora saindo das lendárias, né? A gente tem esse vampiro aí bem interessante. Eu gostei bastante dessa carta, gostei bastante mesmo. 3 manas por um 3/3 Menace, pra mim foi bem legal, esse corpo aí já tá bem justo. E além disso, uma habilidade bem boa. Pagar um preto é bem pouco, né? E por isso eu gostei bastante dessa carta. E aí a gente já consegue perceber que ele consegue fazer um combo infinito também. Então muitas cartas aqui têm umas sinergias bem fortes. E a gente usa, por exemplo, o Ornitóptero, né, que é uma criatura custo 0, e o Phyrexian. Então a gente baixa o Ornitóptero, sacrifica, girou uma mana preta. Com essa mana preta a gente paga o efeito do vampirozinho, volta o Ornitóptero para sua mão e assim você baixa de novo e continua nesse loop, né? Então é importante ter o motor de sacrifício e uma carta de custo 0 aí. Mas tem que ser um motor de sacrifício tipo o Phyrexian. Acho que só ele que vai conseguir gerar eficientemente assim a mana, porque a gente precisa de mana colorida, né? A não ser que você use mais do que uma carta, mas para ser com 3 cartas tem que ser o Phyrexian. Mas é um combo bem interessante, não é muito forte, porque além de tudo você ainda precisaria de uma quarta carta, como por exemplo o Blood Artist, né? Bem padrão aí do Commander, que vai ser a Win Con. Então você sacrifica
vai botar infinitas vezes o Ornithopter em campo e assim você faz com que os oponentes percam infinito de vida. Mais uma carta interessante aqui é que ele pode jogar, né, nesses efeitos de ganhar vida padrão. Então eu coloquei aqui para mostrar isso aqui. Mais uma cartinha nova. Aqui uma carta bem interessante. Logo que eu vi eu fiquei surpreso, achei ela bem forte. Mas parando para pensar muito assim, ela não é tão forte assim, né? Primeiro que ela é uma criatura, não tem ímpeto. Então quando ela entrar em campo, já vai ser um alvo fácil pelos oponentes, né? Ninguém vai deixar ela em campo aí. Mas se ela conseguir usar a habilidade dela, faz um estrago bem grande. Então eu já tinha colocado aqui, coloquei aqui mais uma vez a Cidadela, né, para fins de comparação. É basicamente o mesmo efeito aí, com a Cidadela você não precisa pagar o custo, você consegue jogar coisas bem grandes e é o que ela faz, né? Basicamente isso aí. A diferença é que ela só faz uma vez por turno, é uma criatura, então é algo mais fácil. E a Cidadela ainda tem um efeito extra, né? Então, apesar de custar uma mana, a Cidadela é bem melhor, mas é uma cartinha interessante. A carta que me lembrou essa criatura foi esse mago aí, né, de Ravnica, que até hoje eu nunca vi ninguém usando, então eu acho que por isso ela não vai ser tão jogada. É fato que ela é um pouco melhorada, né? Porque primeiro que ela voa, então já é uma vantagem para ela, tem uma resistência maior. Mas isso é besteira, o principal é que o custo de ativação é menor, custo 2, e que você pode jogar qualquer coisa, não somente instantâneo ou feitiço. Então é um buff bem considerável assim. E vamos ver aí se vai rodar ou não. É uma carta interessante, eu acho que não, porque essa carta até hoje eu não vi nada demais. O custo 5 é um pouco alto e sem nenhum tipo de proteção para ela fica complicado, né? Mas é uma carta ainda assim interessante. Você consegue jogar coisas como o Time Stretch, que eu separei aqui, custo 10, pagando só 2 de mana. Isso vai dar uma vantagem absurda, né? Ou até outras cartas como Onisciência, que já faz combo, então ela às vezes é suficiente, você só precisa ativar uma vez e simplesmente ganha o jogo, né? Você pelo menos burla aí as manas para castar ele. Ou você pode usar, por exemplo, Enter the Infinity. Então tem várias coisas no Magic de custo bem alto, criaturas, feitiços, encantamentos bem interessantes aí para usar com ela. E aí eu coloquei aqui só uma botinha aqui para lembrar que a gente vai precisar proteger, né? Quando ela entrar em campo, todo mundo vai ficar com medo dela, o potencial dela é bem grande. E aí pode ser interessante uma bota desse tipo aqui. Mais uma cartinha nova aqui lançada, dessa vez começando aqui os feitiços, né? Um feitiço interessante, você consegue destruir aí um alvo que esteja atrapalhando ou você consegue fazer uma pequena remoção de mesa, né? Se você conseguir pagar muito com o X. Um dex que rampou bastante. Ela de cara me lembrou essa carta aí, de Kaladesh. A diferença é que, por ser verde, você consegue destruir qualquer coisa, né? Não só artefato. Mas a ficha tem uma habilidadezinha aí, né? Essa aqui botam fichas maiores, enquanto a outra bota fichas com habilidade, que pode ser interessante num deck de ganhar vida, como o caso do Willow Dusk. E eu coloquei aqui o Cross on Grip pra gente comparar, né? A fim de comparação. Então, se a gente pagar 1 no X, a gente vai custar 3, enquanto o Cross on Grip também custa 3, né? Então, a gente consegue comparar e ver o poder dela, se realmente vale a pena ou não. Na minha opinião, para pagar 3 não vale a pena. A Cross and Grip é Instant Speed, então muito forte. Tem Split Second e ninguém pode responder. Então a Cross and Grip realmente vai tirar o que vai estar atrapalhando aí na mesa, né? E ninguém vai conseguir parar isso. Então realmente Cross and Grip é uma carta muito forte no Commander. Eu gosto bastante. E ela é muito superior a essa carta nova. Mas aqui eu coloquei outras cartinhas também para comparar. Claro que a gente tem que perceber o potencial todo dela, né?
E no caso aqui eu coloquei a Relic Crush porque ela consegue destruir 2 artefatos e ou encantamentos. Então fica mais justa a comparação. Aqui ela custa 5, enquanto na mágica nova também vai custar 5 para destruir a mesma quantidade. A diferença é que na Relic Crush a gente joga em Instant Speed, né? Então eu acho que isso faz bastante diferença e por isso eu ainda prefiro a Relic Crush, né? Apesar de criar fichas, mas eu acho que na maior parte dos decks não vai ser tão relevante assim. Talvez em deck de sacrifício, deck de ficha, deck de ganhar vida, mas vão ser casos pontuais. Na maior parte das vezes eu prefiro ainda usar o Relic Crush, né? E mesmo em decks de ficha, por exemplo, essas fichas podem ser insignificantes, né? Então, talvez valha mais a pena você fazer isso em Instant Speed, né? Destruir artefato diretamente em Instant Speed. Mas é uma opção a mais aí, né? E aqui eu botei mais uma carta pra gente comparar, porque essa carta nova tem efeito X, então você pode destruir quantas quiser. E aqui eu coloquei o Consign to Dust justamente para fazer essa comparação um pouco mais justa. O Consign também você pode pagar quanto quiser enquanto tiver mana. E para 3 a gente precisa pagar 9, enquanto essa carta aqui é nova, a gente precisa pagar 7, né? Então 2 manas a menos realmente faz diferença. Você vai criar 3 fichas aí. Então, deixa eu até confirmar se são X fichas ou twice X, né? Então você vai colocar o dobro de X. Então se você pagou 3, você vai criar 6 fichas. Então, nesse caso, comparando com a Consign True Dust, talvez seja melhor essa carta nova. Apesar do Consign ainda ser Instant Speed, e isso realmente faz diferença, né? Então, ficaram aí diversas comparações e aí depende muito de caso a caso. Mas no geral não é uma carta que eu gostei muito, dificilmente eu vou usar, eu ainda prefiro as remoções que a gente já tinha. Aqui é uma cartinha nova bem interessante, esses efeitos de buffar diversas criaturas ao mesmo tempo, né, e finalizar o jogo. Eu gosto muito desse tipo de efeito, você consegue finalizar o jogo de repente. E esse carinha é legal porque tem muito a ver com o comandante, né? O problema só é que quando ele ataca você ganha 2, então você já não pode ativar o efeito comandante, tem que ser em feitiço, como um feitiço, né, a habilidade, então elas meio que se divergem, né? Depois do combate você não vai querer mais botar marcador, porque você não aproveita para bater. Então elas se contrapõem um pouco aí nessa questão. Logo de cara a gente acha que tem tudo a ver, mas depois parando para analisar melhor, talvez seja melhor botar um pouco menos marcador, mas botar antes do combate para já aproveitar aí, né? Mas de toda forma, uma carta muito interessante. Todas as cartas que vão fazer você ganhar vida vão ajudar essa besta nova aí. Então, por isso ela pode ser bem boa, né? Logo que eu vi, eu comparei com Pathbreak Ibex, né? O Pathbreak custa 1 mana a mais. Em contrapartida, ele já dá mais um a mais, né? Ele tem ele dá baseado no poder das suas criaturas. E a maior, pelo menos aí com essa cabrinha aí na mesa, você vai dar mais 3, né? Ela também dá atropelar, né? As duas dão atropelar, então são bem parecidas. E depende muito do deck, eu acho. Se é um deck de ganhar vida, talvez essa seja melhor, porque o boost pode ser maior. Mas na maior parte das vezes eu ainda prefiro o Pathbreaker, né? Porque você só precisa ter criaturas em campo e ele dá pelo menos 3. Com outro bichinho, geralmente você vai ter que jogar alguma mágica ou vai ganhar pouca vida, não sei, depende muito de cada deck, mas é uma carta bem interessante. De toda forma, eu ainda prefiro cartas que fazem um efeito quando entra em campo, como por exemplo o Crater Hoof, né? Carta excelente aí e que tá bem cara, mas eu prefiro o Crater Hoof porque ele garante, né? O Pathbreaker Ibex eu tenho um e todas as vezes que eu uso ele nunca me dá esse boost, né?
Antes de chegar em mim, ele já foi removido. Então, eu realmente acho que nunca consegui usar o efeito do Ibex, fora em decks que dão muito ímpeto, como o do Maelstrom, né? Mas fora ele, praticamente nenhum conseguiu me dar o boost, nenhum outro deck me deu boost. Porque realmente é uma carta bem forte, vai finalizar o jogo. Então os oponentes vão unir as forças deles para remover a criatura e você não tem como parar todos os oponentes contra você. Então eu prefiro esse tipo de efeito. Mais um aqui que eu coloquei os porquinhos novos aí de Ravnica, né? Eu coloquei aqui para exemplificar. Eu, no geral, prefiro esses efeitos de quando eu entro em campo. Mesmo dando menos boost, né? E custando alguma coisa a mais. No verde é muito fácil de rampar, então eu acho que geralmente vale essa diferença aí, beleza? Mais uma carta bem interessante aqui, mais um Trifolk, então eu gostei bastante, 2 Trifolks aí na coleção. Esse carinha aqui é interessante, né? 6 manas e praticamente reduz 2 o custo das suas mágicas, exceto se você tiver num deck de ganhar vida, né? Que ele pode reduzir bastante, inclusive. Mas ele logo de cara aí me lembrou o Conduit of Ruin, também reduz 2 de mágica de criatura. A diferença é que essa carta nova aqui você vai reduzir todas as criaturas que você jogar no turno, né? Então, se tiver um deck baseado em ganhar vidas aí, você vai conseguir fazer uns estragos aí bem legais, principalmente jogando coisas como Eldrazi, inclusive o Conduit of Ruin, né? E com interação de ganhar vida, como por exemplo esse Storm aí, deve ser algo bem legal de se fazer, uma sinergia bem legal de jogar. Vai ganhar muita vida, sei lá, 9, 12, 15. E assim você joga muito fácil cartas como o Lamog, né? Os famosos Eldrazi aí, mas tem várias criaturas de custo bem alto. E reduzindo de todas as criaturas que você jogar no turno, você vai conseguir jogar 2, 3, 4 criaturas bem fortes aí no mesmo turno. Então, interação legal. Não acho que a carta é muito forte, ela é custo 6, ainda é pesado, não tem ímpeto, então você precisa esperar um turno para virar, então não é essas coisas todas, mas tem umas coisas interessantes aí para se fazer com ele. Mais uma cartinha aqui bem legal, essa sim eu achei muito bacana. Em vários casos a gente vai conseguir jogar ele só por 2, né? A média eu acho que vai ser reduzir em 3 aí o custo, 4 num deck de ganhar vida. Mas mesmo assim eu acho que ainda compensa, né? Você reduzir de 9 para 5 de custo, de 9 para 4, 3. Quem sabe aí 2 de custo eu acho que já vale bem a pena. E só pelo 9 e 7 atropelar talvez não valesse. Ele não se protege de nenhuma forma. Mas o fato de você poder jogar de novo, ele é muito bom, né? Eu achei realmente uma carta muito boa. Ele mesmo já tem uma recursão embutida. Então, gostei bastante mesmo dessa carta. Jogar um bicho 9/7 por 2 manas, atropelando e poder voltar do cemitério realmente é uma coisa bem boa, né? Logo de cara a gente pensa em fazer algum tipo de combo, mas eu não sei se é possível. Pelo menos eu não consegui pensar em nenhum, porque ele só triga habilidade no final do turno, né? End step. Então eu não consegui pensar nada aí. Se você souber, inclusive, coloca aqui nos comentários, eu quero saber bastante. Mas no geral é uma carta que eu gostei bastante. Serve para cartas como, por exemplo, Momentos Fall, que você vai ganhar muita vida, vai comprar muita carta e você vai conseguir jogar ele por custo 2. Então por 6 manas aí você compra 9, né? 9 cartas, ganha 7 de vida e ainda bota um bicho 9/7 atropelar. Então tem vários tipos desse aqui, de efeito tipo esse, e eu coloquei aqui para exemplificar como é legal, como deve ser legal usar essa carta. Aqui mais uma carta bem interessante, um removal em área, né? Uma destruição global aí. Interessante, logo que eu vi, eu gostei bastante da carta, custo 4, um custo bem razoável aí, custo padrão. Mas quando a gente começa a pensar bem, né, essa carta não é tão grande coisa assim. É uma carta boa, uma carta muito boa,
Eu gosto do fato de dar menos X e não de destruir, então isso já ajuda bastante, mas às vezes ela não vai resolver o nosso problema, né? Logo que eu vi essa carta, eu lembrei de Toxic Delude, claro. Também seria uma carta muito boa pro Willow Dusk, o Toxic Delude, né? Tem tudo a ver, perder vida e tal. Mas é claro que ele não é igual ao Toxic Delude, ele custa um a mais. O Toxic Delude você pode controlar quanto você quer dar, e isso é muito importante. Então, às vezes você vai estar sem nada na mesa, seus oponentes vão ter limpado a mesa e tal. Você sem mão, acontece bastante também. Vai dar um draw e top deck essa carta. E muitas vezes você não tem jeitos de ganhar vida, né? Então fica complicado em alguma situação onde um oponente tem uma carta. Até uma criatura de resistência 3, por exemplo, se você não tiver mais nenhuma forma de ganhar vida, vai começando a complicar, mesmo que o seu deck seja de ganhar vida, né? Então é bem condicional e é um pouco estranho pensar, porque quando você tem formas de ganhar vida, como por exemplo criaturas em campo, você talvez não precise jogar destruição global, mas quando você está sem nada na mão e sem nada em campo, ou com coisa pouca em campo, você vai precisar jogar e talvez não tenha formas de ganhar vida, né? Então fica esse impasse aí. Então é importante perceber se vale a pena ou não na prática, né? Aqui eu coloquei o Damnation para exemplificar. Eu, no geral, prefiro ainda usar a Damnation, né? E tá garantido aí, caso seja uma situação complicada, não tenha como ganhar vida mesmo em deck de ganhar vida. Mas uma cartinha interessante aqui, esse ciclo aí de Demonstrate, a nova habilidade. Eu achei muito legal essa mecânica, gostei demais. Ela tem esse elemento político aí pra gente usar, né? E com certeza essa aí é uma carta bem interessante. Aqui eu separei logo de cara Regrowth, né? Carta bem clássica aí do Magic e bem usada no Commander. Esse é o custo padrão de voltar qualquer carta para a mão do cemitério. Então a gente já começa a perceber que se você não copiar essa carta nova aí, vai ficar uma situação complicada, pagar 4 para voltar uma carta só para a mão. Apesar de ganhar vida, né? Ainda assim não sei se compensa, mas pelo menos ela traz versatilidade, né? E aí quando a gente começa a pensar em voltar duas cartas, a gente tem aqui, por exemplo, Restock, que volta duas cartas, ela custa 5, né? Tem um custo de 5 aí. Um custo um pouquinho maior, uma mana a mais, só que em compensação você não vai dar nada para os oponentes, né? E com certeza os oponentes vão... O oponente que você escolher vai ter alguma coisa no cemitério, né? Não, ele não restringe permanente, criatura, feitiço, é qualquer carta, então bem provavelmente aí seus oponentes vão ter, né? Uma outra carta que eu lembrei desse efeito, parecido com esse efeito, foi essa aí de 2016. Também volta duas cartas, a diferença é que só você volta, né? E basicamente aí vai ter um custo de 4, né? Geralmente vai ter um custo de 4, 5, o que é o custo padrão aí. No geral eu acho que eu prefiro essas seeds aí, porque você não vai dar nada pra ninguém, né? A não ser que seja um deck político, ou deck de ganhar vida também. Porque outra coisa que eu ia comentar é que, em compensação, essa carta nova vai dar muita vida, tá? Às vezes você bota duas coisas de custo, um de custo 4, um de custo 5, já te deu 9 de vida. No comando é muito fácil ter coisas de custo 6, então botar duas coisas de custo 6 vai te dar 12 de vida, então realmente pode ser muito forte. Mas vão ser decks pontuais que vão realmente querer essa carta, né? Aqui mais uma carta nova, interessante. Agora um Reanimate, né? Diferente da outra que botava na mão, aqui, essa aqui coloca em campo. Então ele só volta permanente. Então a gente vai poder voltar uma criatura, um artefato, um encantamento, um Planeswalker ou um terreno. Então carta bem interessante aí. Talvez em decks de Gitrog, que você joga coisa pro terreno pro cemitério e tem vários outros tipos de permanente, né? Mas eu acho que no geral você tem que
perceber o seu deck, se vale a pena ou não, porque você tem que fazer um deck que tenha vários encantamentos, vários artefatos, né? Tenha várias de cada tipo para valer a pena essa cartinha aí. No geral, 3 já vale a pena, só é importante perceber a quantidade de vida, né? Porque vai acabar sendo bem dolorido aí em alguns casos, né? Voltar 3 coisas já te tira 9 de vida e voltar 5 já te tira 15. Então é bastante coisa, apesar de no outro comando ter 40, né? Então fica aí, tem que ter cuidado, né? E pelo menos você pode escolher, né? Até uma criatura de cada tipo. Ela é legal em decks talvez de ganhar vida, porque você não vai se importar tanto, mas tem essa questão de você ter que fazer um pouco equilibrado aí o número de artefatos, encantamentos, criaturas, talvez até Planeswalker para tirar mais valor, né? Logo que eu vi de cara, eu lembrei da Command aí de War of Spark, né? Carta relativamente nova aí, muito boa, bem usada no Commander. A diferença é que essa aqui você pode escolher quantas criaturas quiser, né? E Planeswalker. Para a grande maioria dos decks é o que importa, é criatura, né? Então isso é bem interessante. E além disso, você pode fazer decks de criaturas pequenas, como por exemplo criaturas de custo 1, como Mana Dorks, custo 2 e tal. E aproveitar e tomar pouca vida, né? Essa carta nova você não tem como. E com essa carta antiga de War of Spark você consegue voltar, por exemplo, 10 criaturas, né? Então, em algumas situações essa carta aí vai ser bem melhor. Em outras, essa nova pode ser mais interessante usar. Aqui outra carta parecida também, né? Só que bem mais cara, custo 9. Então, custo 3 a mais é um pouquinho pesado, apesar de que você consegue chegar relativamente fácil no Commander, né? Mas em compensação, essa aqui você vai botar todas as criaturas de todos os cemitérios, então essa eu acho uma carta superior, né? Teria que ser pelo custo de mana, né? E essa aqui você nem toma vida, né? Então, não sei até que ponto essa carta nova vai ser boa, mas eu ainda acho interessante em decks equilibrados a quantidade de artefato, encantamento e tudo mais, se não for focado em um desses tipos, né? Aqui mais uma cartinha para critério de comparação. Então essa carta nova aí, em média, eu acho que vai retornar 3 coisas por campo. E você perde 9 de vida, enquanto o Season Pass, por exemplo, diversas vezes eu consegui voltar 6, 7 coisas do cemitério para mão, que é bastante coisa. Claro que essa carta nova é para o campo, mas coloquei aqui apenas em critério de comparação, pode ser usada as duas, só para a gente ter uma ideia aí, né? Aqui mais uma carta nova, bem interessante, Encantamento agora. É uma carta bem legal, na minha opinião, muito legal. Pagar 2 tá muito justo por uma criatura 4/4 que atropela. Então, muito boa. Vai servir basicamente para decks de ganhar vida só, claro, né? Mas tem diversas cartas no Magic que dá 1 de vida e faz outra coisa. Então, não necessariamente talvez precise ser um deck de ganhar vida. E é um corpo bem justo para só pagar 2 de mana. 2 de mana é bem pouco, de verdade. Eu achei essa carta muito boa. Coloquei aqui umas cartinhas para comparar com ela. Temos esse encantamento aí. A diferença é que esse encantamento novo verde não conta a quantidade de vida que você ganhou. Então basta ser 1 de vida, ele já triga, que é muito bom. E outra coisa mais interessante ainda é que esse encantamento antigo branco só fazia uma vez por turno, né? No final do turno. Esse encantamento novo você vai poder fazer enquanto tiver mana para pagar. Então, às vezes você tem, sei lá, 3 encantamentos em campo que te dão vida todo turno. Vai trigar 3 vezes a habilidade, você paga 6 de mana e continua com a sua mão lá sem jogar mais nada, né? Vai enchendo o campo e sem gastar nenhum tipo de recurso. Então, realmente é uma carta bem boa. Eu gostei bastante. Uma outra aí pra gente comparar essa criatura, né? Basicamente o mesmo efeito, mas aí em forma de criatura. Ainda assim, eu acho que das 3 eu prefiro a carta V. Mais uma cartinha aí, só pra
sinergia, né? Curiosidade, mostrar um exemplo, que esse tipo de efeito aí faz um efeito legal, te dá uma vantagem boa, e além disso ganha esse 1 de vida aí, que vai ser o bônus, né? E esse bônus vai trigar essa carta nova aí. Então, interação bem legal. Geralmente os decks já usam esse encantamento aí, Golgari, né? E sem se importar com a vida, por exemplo. E agora a gente tem um excelente motivo para esse ganhar vida, 1 de vida valer a pena, né? Aqui coloquei mais uma carta onde ela pode ser bastante interessante. Então aqui mais um exemplo de comandante que sinergiza bem, né? Tem uma sinergia bem legal, como a Trostani. Ela vai ganhar vida e além disso tem tudo a ver com fichas, né? Questão do Populate aí. Mais uma cartinha aqui só para exemplificar mais interações. Então a gente tem efeito de dobrar a ficha aí, que é bem comum no Commander. Pagar 2 e colocar 2 criaturas 4/4 com atropelar é algo que realmente compensa. Então tem várias coisas legais para fazer com o deck. Aqui mais um encantamento novo, né? Vamos mudar aí a cartinha. Essa carta é interessante, não achei nada demais, mas é uma carta boa. Custo 3 é bem legal. Já existiam coisas assim parecidas no Magic, mas eu acho que essa aí a Wizards melhorou um pouco esses efeitos, né? Então, por exemplo, aqui o Golgari Germination, que é uma carta que é até que bastante usada, bem interessante em decks de sacrifício e tal. Mesmo que não tenha tanto sacrifício, já é bem legal para aproveitar quando tomar um board wipe e tal, ter uma pequena vantagem, né? Essa carta nova é melhor, e na minha opinião, né? E além disso, as fichas também têm efeito. E você buffa suas criaturas e dá uma certa evasão com o Menace, né? Então, uma carta muito superior, além de só precisar de preto, né? Então, a Golgari Germination precisa ser 2 cores. Aqui mais um efeito para critério de comparação, custo 5, só para a gente ver que essa carta nova é só custo 3 para botar bichos 2/1 virtuais aí, né, vamos dizer, porque ela própria já dá +1/+0 e Menace, e aqui nesse caso aqui o zumbi nem tem evasão, então eu acho que é um efeito que já tinha, mas eu acho que ele deixou um pouquinho melhor. Ou uma outra opção também é usar index de peste, né, de tribal de peste, como esse novo comandante aí de Strixhaven. Eles devem ter feito justamente baseado na Casa Golgari, né, que cria fichas de peste. Então, interessante. Eu não lembro se peste já existia no Magic, mas pelo menos com esse carinha aí a gente agora consegue fazer um tribal, né? Apesar de que eu acho que não vai ser tanta coisa assim, se for exclusivo de peste, mas temos agora a opção. Aqui um terreninho novo, a Wizard sempre faz isso, eu acho muito legal. Criar terrenos raros, né, em Commander, ela cria um por ano, e eu acho que agrega demais ao Magic em geral. Aqui a gente tem essa aqui que dá Lifelink, ela é um pouco limitada, só dá o comandante. Eu peguei aqui uma cartinha para comparar, a Vault of the Archangel, né, uma carta bem utilizada aí em deck Orzhov. É uma pena que essa só pode ser utilizada em deck Orzhov, né, e custa um pouco mais para pagar. Essa carta nova só pode ser usada em qualquer carta, qualquer deck, né? Mas realmente eu acho que essa Vault of Archangel é melhor, é superior. Primeiro porque dá Death Touch, que é uma habilidade bem relevante. E além disso é para todas as suas criaturas, né? Essa carta além de só dar para uma, tem que ser necessariamente seu comandante. Talvez se for um deck Voltron, essa carta nova seja muito boa. Um deck muito focado em Lifelink talvez seja muito boa. Ela não sinergiza muito bem com no deck que ela veio. O comandante bota marcador em outra criatura, então ele próprio não cresce, né? Então não faz muito sentido você querer Lifelink nele. Além disso, ele não tem vigilância, ele vira para fazer o efeito de botar marcador. Então você não vai conseguir atacar com o comandante com lifelink para trigar a habilidade, para poder usar a habilidade dele depois. Então realmente fica uma carta aí bem confusa,
Parece que tem uma sinergia boa, mas na verdade ela é bem ruim nesse deck. Eu não deixaria nesse deck. Quer dizer, depende, né? Se você tem o pré-con, claro, deixa um bônus aí. Lendo utilitária sempre é bom. Mas se eu fosse construir do zero, eu não colocaria num deck de Willow Dusk. Aqui a gente tem o terreno comum. A Wizard sempre coloca um terreno comum em cada um dos decks. E todos iguais, né? E um raro. O raro veio nesse deck e o comum tem todos. Como eu falei em todos os outros vídeos, essa carta aqui veio muito parecida na pegada de Opal Palace, né? Que é uma carta que eu não achava tão boa assim. Dependendo muito do deck você pode usar. Mas no geral adicionar uma mana a mais para você castar o comandante é algo bastante custoso, principalmente hoje em dia. Antigamente eu entendia mais esse efeito, só que hoje é melhor você tentar pagar mais uma vez seu comandante, pagando o custo de as taxas extras, tal, ou jogar outras mágicas, tal. Sobrar uma mana às vezes é legal, você paga, mas no geral eu não gosto muito dessa carta, aumentar o custo eu acho ruim, né? Ela não ajuda muito decks multicores, né? Multicolors. Você vai ter que gerar mana a mais. Eu prefiro não colocar esse tipo de carta. Por isso que eu queria ter visto coisas como Path of Entry. Eu falo isso todo vídeo. Eu gosto muito da ideia de ter um Command Tower que entra virado e fazer um bônus, né? Essa pra mim seria a escolha ideal da Wizards aí, para criar os terrenos comuns. Mas é o que tem. Talvez rode em um outro deck aí. Aqui mais uma carta lendária, né? Só que agora eu separei a da coleção principal de Strixhaven. Então a gente tem aqui a Dina. E aí cada uma das casas, escolas, não sei o que tem uma criatura lendária em comum. Aqui veio essa aqui. Eu gostei mais das outras que vieram do que desse deck aqui, Golgari. Mas é uma carta interessante. Eu não gosto muito do primeiro efeito dela, porque você pode ganhar 10 de vida, seus oponentes só vão perder 1. Então não é o estilo de deck não é o estilo de efeito que eu acho interessante. Mas ao mesmo tempo aí, se você tem encantamentos como aquele que eu mostrei, que você ganha um de vida, dá um draw, você vai aos poucos tirando as vidas dos oponentes, né? Pelo menos ela tem esse segundo efeito que serve como um motor de sacrifício aí. Pode ser interessante, né? Mas não achei nada demais essa criatura. Mas eu entendo por ser incomum e custar bem barato, só 2 manas. Então, pode ser seu comandante, né? Eu não usaria, ela é bem inferior às outras duas. Mesmo o cozinheiro, que não é... Mesmo o deck não sendo focado em comida, né? O cozinheiro talvez seja melhor. E aí ela me lembra bastante essa carta aqui, essa até é comum, mas no geral eu prefiro essa aqui. Facilita mais combos infinitos, né? Você sacrificar sem precisar pagar mana. E ao mesmo tempo, no caso dela aí, você tem às vezes uns efeitos bem degenerados, né? Dependendo aí da situação. Você consegue sacrificar sua board toda, principalmente se tiver muita ficha, e finalizar o oponente. Então eu botei mais aqui a critério de comparação. Talvez a mana que pague vale a pena, né? Porque vai ser pelo poder, então pode ser mais do que mais 2. Mas a vantagem desse vampirinho é que você pode sacrificar, por exemplo, 10 fichas 1/1 e aí ele já dá 20 de dano, o que geralmente é mais interessante. Os decks preferem essa pegada aí, porque se você tem uma criatura 3/3 e bate com a 3/3 ou sacrifica 3/3 para dar mais 3/0, é basicamente no mesmo, né? Então por isso que os decks geralmente preferem essa aí para dobrar o dano, praticamente, né? Quando você sacrifica criaturas com poder 1. Mas enfim, só para comparação aqui, não acho que essa carta é melhor, depende muito do deck que vai rodar e tal. E a outra tem outro efeito também. Aqui mais uma carta nova que veio aí, também de Strixhaven, uma cartinha bem interessante. 3 manas, ela é
basicamente uma 4/4, né? Ainda mais que é 25 ou mais de vida, então mesmo perto do final do jogo, com esse deck ganha bastante vida, esse carinha aí se torna interessante, né? Você, mesmo chegando perto do final do jogo, pode ser que você consiga bastante vida aí, porque você ganha vida, geralmente os oponentes não vão ganhar vida, né? Além de que ele aumenta a vida que você ganha, então muito interessante. Me lembrou logo de cara essa cartinha aí, que tem praticamente o mesmo efeito, a diferença é que ela recebe voar, ela tem voar, né? E essa carta nova tem vigilância, se eu não me engano. É isso mesmo, vigilância. E a cor, né? Mas é basicamente isso. Outra cartinha nova aí, uma instantânea. Todas as casas estão vindo nessa pegada aí, tipo um ciclo, meio de... Não lembro se todas eram instantâneas ou tinha feitiço também, mas é nessa pegada, um removal, uma espécie de removal, e um removal bem interessante. Eu gostei bastante dessa carta aí. Em deck de ganha-vida custa 2 só por uma instantânea e destruir qualquer coisa fora terreno, né? É muito, muito bom. Me lembrou aí o efeito de Putrefy. A diferença é que Putrefy custa 1 a mais, né? Então, mas em compensação joga em decks que não sejam de ganhar vida. E Putrefy é mais restrito, né? Então, ainda dependendo do caso, pode ser pior, né? Outra carta que ela me lembra bastante é o Assassin's Trophy. Claro que o Assassin's Trophy é bem superior, né? Sempre vai custar 2 manas. E você pode destruir um terreno que esteja atrapalhando aí, né? Um terreno que seja mainland, um terreno que faça algum efeito perigoso aí. O Assassin's Trophy pode dar conta. Então, no geral, Assassin's Trophy é melhor. O drawback é muito pequeno. Mas eu gostei realmente bastante desse removal novo aí. E aqui mais uma cartinha, a nossa última, se eu não me engano, é o terreninho comum, né? Que estão vindo em cada um dos decks, todos iguais, só muda a cor que gera, né? E basicamente eu digo a todos que se você já usa terrenos que entram virado, como portões, como Lifeland, essa carta aí você vai usar com certeza. Em quase todos os decks essa carta é bem superior aos terrenos que entravam virado que existiam antes. Mas se você não usa, provavelmente você não vai usar, né? A não ser que você tenha algum motivo específico pelo Scry, né? Mas é isso aí, nada demais. E aqui eu coloquei a critério de comparação a Lifeland, por exemplo. Eu gosto muito dessa ideia da Wizards de entrar virado e ter algum efeitozinho pequeno, mas que é um bônus aí, né? Eu acho que não precisa mais terrenos que entram virados comuns e só geram mana, né? Eu acho que a Wizards acertou nessa questão aí. E espero que venham mais efeitos como esse aí, né? Mais bônus como esse aí. Beleza, então esse aqui era o deck do Will of Dusk, o nosso quarto vídeo, ainda falta o quinto, então se inscreva aqui no canal, isso é muito importante pra gente, e claro, você não vai perder nada, vai acompanhar todo o nosso conteúdo, além do vídeo que tá para sair, né, do Dex Mic. Deixe seu like também aqui e me diga aí nos comentários se eu esqueci alguma interação e tudo mais, o que é que você achou desse vídeo. E até a próxima. Valeu!